E nós vamos falar hoje sobre o quê? CPC 00. Só que não é qualquer CPC, é o CPC em sua segunda revisão. O que significa isso? O CPC ele foi emitido inicialmente com base na estrutura conceitual do nosso órgão, né, do nosso board, órgão internacional normatizador, denominado IASB, tá? É o International Account Standards Board. E o IASB, ele já vem trabalhando aí nesse processo de emissão de normas a nível internacional por muitos anos, certo? E ele tem alcançado um nível aceitável de convergência das normas internacionais. Então, muitos países têm ido em direção à adoção dessas normas emitidas pelo IASB. Como o Ailton falou, né? E no Brasil isso já começou a ocorrer há alguns anos, né? Como foi dito, desde 2005, com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. E com a criação desse comitê, tornou-se necessário que houvesse a constituição de um documento denominado estrutura conceitual. A estrutura conceitual ela tem como principal objetivo fornecer a base da contabilidade, né? A base dos procedimentos que são adotados pelos órgãos pelas empresas, principalmente empresas de capital aberto, mas também não se limita, tá? Existe um CPC para pequenas e médias empresas. Sendo assim, tanto as entidades quanto os profissionais, por meio das normas brasileiras de contabilidade, devem seguir o que preceituam essas normas e automaticamente o que a estrutura conceitual tem nos dito. Então aqui eu apresento para vocês qual é o objetivo da nossa discussão dessa noite. O objetivo será apresentar um breve histórico sobre a evolução da estrutura conceitual e mudanças sobre o CPC 00, tá? Quando eu falo mudanças sobre o CPC 00, eu vou fazer alguns comparativos sobre como era na última revisão, tá? Na versão no CPC 00R1, e como passou a ser na revisão atual. Tá? Vale ressaltar que essa mudança ela ocorreu praticamente ao final do ano passado, né, de 2019 para 2020. Então, esse ambiente onde há uma segunda revisão, ele é um ambiente muito recente, né? Eu até brinco aí com os meus alunos que no ano passado nós estávamos aprendendo teoria da contabilidade com base no CPC 00R1. E hoje, esse ano, tudo mudou, né? Tivemos aí uma alteração do CPC 00 para R2, então tudo aquilo que a gente aprendeu não é que não sirva mais, tá, pessoal? Mas aquilo que a gente aprendeu, aquilo que nós temos na nossa mente sobre CPC 00 na primeira revisão, ele é essencial para nós entendermos quais foram as principais mudanças, porque tornou-se necessário mudar alguns parâmetros, alguns conceitos, algumas bases de mensuração, entre outras coisas. Então, hoje eu vou apresentar aqui resumidamente uma evolução da estrutura conceitual, que é o CPC 00, e depois falar dessas mudanças, como o documento CPC 00R2 é constituído atualmente, né? E no que ele evoluiu em relação ao anterior. Sendo assim, eu trago para vocês essa agenda. A agenda, como eu já falei para vocês, iria apresentar uma evolução básica, bem resumida, da estrutura conceitual. Vou falar para vocês também dos objetivos, tá? Eu acabei não colocando aqui na agenda, mas os objetivos do relatório financeiro, características qualitativas, elementos das demonstrações, reconhecimento, desreconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação e pequenas considerações finais sobre essas mudanças que ocorreram no CPC 00. Vale ressaltar que aqui foi uma tentativa, nós temos um tempo, tá? Como algumas pessoas já devem ter lido, já devem ter tido acesso ao CPC 00, vocês sabem que é um documento relativamente grande e torna-se inviável falar de todo esse documento em uma noite. Então, aqui os pontos que eu estou trazendo para vocês são pontos bem resumidos em relação a um documento inteiro denominado CPC 00. Bom, evolução dos tópicos. Aqui eu trago como o CPC, aliás, como a estrutura conceitual tem evoluído ao longo do tempo.
Vale ressaltar que o nosso CPC 00, desde a sua primeira versão, né, sem ser revisão, a sua primeira versão, ele tinha como base o framework que foi emitido pelo órgão anterior ao IASB, denominado IASC, né, antigo órgão normatizador internacional, denominado Framework, né, Conceptual Framework for Financial Reporting, que esse documento foi emitido lá em 1989, e em 89 ele tinha essas características, ele tinha essas seções: objetivos, características qualitativas, elementos das demonstrações contábeis, mensuração e reconhecimento. Tá? Então, essa foi a primeira versão que existiu da estrutura conceitual para o órgão normatizador internacional IASB, certo? E essa primeira versão, ela teve reflexos na primeira versão do CPC 00, tá? Então, o CPC 00 também tinha essa estrutura, da mesma forma que o framework do IASC, né, de 89. Em 2010, houve a primeira alteração do framework, sendo que foram revistos alguns itens, foram alteradas algumas definições, características qualitativas, objetivo, entre outros. Tá? Então, aqui, que está destacado em vermelho, quer dizer que foram as principais mudanças do framework de 89 para o framework de 2010. Então, o que ocorre? Como eu disse para vocês, o CPC ele é um reflexo do IASB, até determinado ponto. Então, o CPC 00 ele tinha essa estrutura, reflexo do framework de 89, e o CPC 00R1, que até então nós tínhamos como CPC 00 até o ano passado, ele tinha como reflexo o framework de 2010 do IASB, tá? Então, era essa estrutura que tínhamos. E aqui nós tínhamos lá uma seção em branco no CPC 00R1, chamado entidade que reporta. E essa seção ela não tinha informação nenhuma, certo? Outros documentos eles foram emitidos pelo órgão normatizador internacional, pelo IASB, como um discussion paper, né, que foram feitas algumas propostas para a discussão dos interessados, né, dos preparadores, das empresas de auditoria, entre outros. E em 2015 saiu um outro documento denominado Exposure Draft, né, que seria um documento para consulta pública ainda, só que um pouco mais formatado que o documento para discussão, né, do discussion paper. Nesse documento de 2015, nós já tínhamos mais elementos, como desreconhecimento, disclosure e presentation está relacionado a apresentação e divulgação, certo? Que não tínhamos aqui no framework de 2010, e essa é uma novidade, uma das novidades da estrutura conceitual atual, que antes nós não tínhamos uma seção para apresentação e divulgação dos elementos contábeis, e agora nós temos. E agora, nessa nossa versão atual também, nós temos uma seção que fala sobre a entidade que reporta. Então, observem que tudo isso aqui foi reflexo de muitos anos de maturidade, muitos anos de discussão, que vem desde 89, de uma primeira versão do framework, até atualmente, tá? Até os dias atuais. Então, aqui o que eu trago para vocês, olha, na estrutura conceitual de 89, nós tínhamos esse quantitativo de seções relacionadas a cada um dos principais tópicos. Então, aqui, como em comum nós temos em todos os frameworks, né, em todos os documentos emitidos pelo IASB, objetivos e características qualitativas, observem que, de 89 para a versão de 2010, já houve um aumento de tópicos, houve aumento de seções, de itens que discutem objetivo e característica qualitativa. E do restante também, né, como mensuração, reconhecimento, nós tivemos aqui uma pequena redução, tá? Vamos dizer que se manteve, 66 para 65. Mas observe, essa estrutura conceitual de 2018, que foi emitida pelo IASB, ela o CPC 00 R2 é reflexo dessa estrutura conceitual. Então, observe o quanto de texto, o quanto de itens essas versões, a versão de 2018, né, teve de aumento. Caramba, eu tinha 65 aqui no restante do texto, né, como mensuração, reconhecimento, e eu pulei para 230. Então, observem, um aumento informacional
foi um grande aumento informacional, porque antes eu tinha um documento mais enxuto, de 105 para 125 itens discutidos, né? E eu pulei para 291 dessa estrutura conceitual. Então, com o mesmo reflexo, o CPC 00, ele evoluiu da mesma forma. Então, eu tinha uma estrutura, um documento mais enxuto na primeira revisão, aliás, na primeira versão. No R1 eu tinha um documento um pouco maior e no R2, que é o documento atual, nós temos um documento bem maior. Então, para quem aí já está se deparando com essa mudança e está tendo que ler esse documento, caramba, muita informação referente ao último documento. Realmente houve um grande aumento, também por conta dos itens novos, né? Como falei para vocês, agora nós temos uma seção que fala sobre a entidade que reporta, nós temos uma seção que fala sobre a apresentação e divulgação, então não vejam isso de uma forma negativa. O aumento significa que agora nós temos mais itens para avaliar, para dar melhor embasamento teórico da nossa teoria contábil. Aí aqui eu trago para vocês, né, as principais mudanças. O que nós temos como novidade? Na mensuração, conceitos sobre mensuração, incluindo fatores a serem considerados ao selecionar uma base de mensuração. Tá? Então, nós temos novos conceitos sobre mensuração que se diferem dos anteriores e mais fatores relacionados principalmente à característica qualitativa. Tá? Então, quais características qualitativas eu devo observar na hora de selecionar uma base de mensuração para determinado evento reportado pela contabilidade? Nós temos aqui, como falei para vocês já, apresentação e divulgação. Então, nós temos agora, que não tínhamos antes, conceitos sobre apresentação e divulgação, inclusive sobre quando classificar receitas e despesas em outros resultados abrangentes. Então, aqui nós estamos falando sobre vocês conhecem, né, demonstração dos resultados abrangentes. Nós temos outras receitas e despesas que não se enquadram no resultado do exercício. Então, aqui nós temos um incremento na discussão, tá, por discutir itens relacionados a outros resultados abrangentes na própria estrutura conceitual. E também nós temos a visão do desreconhecimento. Desreconhecimento, ele não era discutido na versão anterior do CPC 00. E ele passou a compor esse documento e também a trazer alguns conceitos, algumas definições importantes no momento de se... Antes, o desreconhecimento, já antecipo para vocês, ele era considerado como dar baixa de um item. Então, se eu tenho um ativo e o ativo ele não satisfaz mais os critérios para ser ativo, antes eu dava baixa do ativo, né? Acho que vocês devem conhecer esse item. Agora, eu devo desreconhecer esse item dos demonstrativos contábeis. Tudo bem? Atualizações. O documento atualizou definições, né, como definição de ativo, passivo, receita e despesa, bem como algumas bases de mensuração, e também atualizamos alguns itens sobre reconhecimento. Esclarecimentos. Também foram esclarecidos uma grande confusão para os boards, né, para os normatizadores, sobre a prudência. A prudência era muito criticada, tá? Justamente porque ela entrava em conflito com característica qualitativa na essência. Então, eles procuraram esclarecer de alguma forma a ideia da prudência. Também foram esclarecidos itens relacionados à incerteza na mensuração, né? Então, vocês sabem que a contabilidade ela reporta eventos incertos. Muitos desses eventos eu tenho itens futuros, estão relacionados a eventos futuros incertos, e por conta disso, a mensuração, né, sobre o quão esse item ele pode vir a trazer algum benefício para a entidade, foi esclarecido em suas bases de mensuração. Também houveram esclarecimentos sobre a essência e sobre a forma, né, que antes foi considerado como uma característica qualitativa e hoje não é mais considerado como característica qualitativa, mas é uma das premissas do nosso documento Estrutura Conceitual. Bom, agora aqui adentrando especificamente, no CPC 00, eu vou expor para vocês, desde já, o primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele fala sobre objetivo, utilidade e limitações do relatório financeiro. E desde já no seu status e finalidade, ele traz algumas questões fundamentais que
visam ser respondidas ao longo de todo esse documento. Então, o documento ele tem como intuito nos esclarecer essas questões. Primeiro, qual é o objetivo do relatório financeiro? Então, desde cara, no capítulo 1, ele já responde isso. Qual é o objetivo do relatório financeiro? O que torna uma informação financeira útil? Então, aqui eles estão falando justamente sobre característica qualitativa, né? A característica qualitativa está relacionada à utilidade da informação. Por isso que eles visam responder essa pergunta para todos que estão lendo esse documento. Outra questão relevante seria quais conceitos de ativo, passivo, patrimônio, receita e despesa, quando devem ser reconhecidos e como devem ser mensurados, apresentados e divulgados. Então, essa pergunta é bem mais abrangente, porque ela está falando dos elementos das demonstrações contábeis, está falando de características para reconhecimento, está falando de bases de mensuração, está falando de apresentação, divulgação e por aí vai. Então, essas três questões, elas nos norteiam para a leitura desse documento. Espera-se que ao final da leitura desse pequeno documento, né? Desculpem. Espera-se que ao final da leitura desse documento vocês possam ter essas três perguntas muito bem respondidas, né, na mente de vocês. A primeira delas, que seria qual o objetivo do relatório financeiro, já é discutida nesse primeiro capítulo. Outra questão que eles discutem no primeiro capítulo seria qual o peso da estrutura conceitual. Pessoal, uma coisa que eles já falam, que já discute-se há muito tempo, é de que a estrutura conceitual ela é adotada quando não há nenhuma norma específica para determinado evento, certo? Se houver, por exemplo, olha, vocês sabem que existem instrumentos financeiros e existe uma IFRS para instrumentos financeiros específica, existe um CPC específico para instrumentos financeiros. No caso aqui eu coloquei IFRS 9. Vocês vão ter que se direcionar ao IFRS 9, porque o IFRS 9 ele está tratando especificamente das características do instrumento financeiro. Então, aqui, quando eu tenho um normativo específico para um evento, eu tenho que olhar para esse normativo, né? Para essa norma, ao invés de olhar para a estrutura conceitual. A estrutura conceitual ela é uma base, mas entendam que ela não pesa mais que as normas. As normas específicas elas têm um maior peso porque elas tratam de aspectos específicos de determinado evento. Por exemplo, arrendamento mercantil, vocês sabem que tem CPC de receita, vocês sabem que tem CPC de instrumentos financeiros, por aí vai. Então, eventos específicos reportados pela contabilidade que possuem um CPC específico, vamos olhar para o CPC específico. Se esse evento reportado pela contabilidade não tiver uma norma específica, nós devemos tratá-lo olhando para a estrutura conceitual. Então, é isso que dizemos aqui. Olha, uma declaração explícita sobre a não sobreposição da estrutura conceitual sobre uma norma impede que as entidades tentem substituir de forma inadequada a norma pela estrutura conceitual, por considerar a norma contraditória. Então, se eu tenho uma norma específica para o tratamento de receitas, eu não vou tratar essa receita como diz a estrutura conceitual. Naquela definição que é bem mais genérica, eu devo tratar esse evento receita conforme IFRS 15, né, ou CPC 47, se não me engano. Agora, como eu falei para vocês, olha, a primeira questão fundamental, qual é o objetivo do relatório financeiro? E aqui eu já respondo para vocês no próprio capítulo 1. Qual é o objetivo do relatório financeiro? O relatório financeiro ele tem como objetivo fornecer informações financeiras que são úteis para os usuários na tomada de decisões relacionadas ao fornecimento de recursos à entidade. Então, pessoal, de modo geral, o objetivo desse relatório é fornecer informação útil. A informação útil é aquela importante para um tomador de decisão. Então, entendam, se a informação for inútil, até na nossa vida, se eu tenho uma informação que é inútil, eu não vou considerá-la para tomar decisões. Eu só vou considerar para a minha tomada de decisão, para os meus julgamentos, aquilo que eu considerar útil. Então, a contabilidade, ela gera relatórios que têm que ser úteis para alguém. Por isso que muito que nós falamos sobre fraude, por exemplo, existem casos de fraudes em relatórios financeiros, e essas fraudes em relatórios financeiros tornam esses relatórios inúteis. Por quê? Porque eu não posso confiar
no que está sendo reportado por aquele relatório, certo? Porque eu sei que houve fraude. Se houve fraude, quer dizer que eles manipularam a informação. Se eles manipularam a informação, aquele relatório não é confiável. Então, a utilidade da informação está relacionada especificamente, diretamente com a confiabilidade. Se um relatório é confiável, ele é útil, ele pode servir para a minha tomada de decisão. Certo? Então, o objetivo do relatório financeiro é esse, justamente, como eu falei aqui, fornecer informações úteis para a tomada de decisões de diversos usuários da contabilidade. Tudo bem? Agora, Paulo, só um instantinho. O foco maior aí, no caso, dos CPCs são os usuários externos, não é isso? Esse é o foco maior. Sim. Eles surgem para eles, né? Porque Isso, os usuários justamente. internos, eles têm um acesso melhor às informações do que os usuários externos. Então, o CPC, ele resguarda, na realidade, o interesse dos usuários externos. Perfeito, Ailton. Excelente colocação. Quando eu falo aqui diversos usuários, né, entende-se que não é fator limitante, tá? O CPC está Sim. disponível aqui para todos nós. Nós, como preparadores, né, como elaboradores, nós olhamos para o CPC para dar embasamento ao que nós estamos fazendo. Mas o que ocorre, como o Ailton acabou de falar, os usuários externos são aqueles que não conseguem obter informações específicas para a sua tomada de decisão, certo? Então, os usuários externos, eles são os principais interessados porque eles precisam da informação confiável para a sua tomada de decisão. Como eles estão alheios, né, estão externos à entidade, eles precisam que o relatório tenha confiabilidade para a sua tomada de decisão, certo? Então, justamente isso, o IASB e o CPC, eles emitem normas que têm como maior enfoque a tomada de decisão dos usuários externos, como investidores, credores, né, investidores tanto existentes quanto em potencial. Em potencial, podemos dizer, olha, eu tenho recurso para investir e eu estou analisando aqui qual empresa eu vou investir, eu vou analisar seus demonstrativos. Então, eu sou investidor em potencial, porque eu tenho recurso e eu estou externo à entidade, eu sou um usuário externo. Credores, né, por empréstimos, fornecedores, entre outros. Então, todos são usuários da informação contábil e consideram-se esses usuários como os principais beneficiados, né? Porque, como o Ailton até falou no início da apresentação, a convergência, né, a adoção de normas IFRS pelo Brasil, ela teve como principal objetivo trazer maior confiabilidade aos relatórios financeiros das entidades brasileiras, o que traz, né, faz com que essas empresas sejam mais atrativas, tenham menores custos para captação de recursos externos, entre outros. Tudo bem? Também que, olha, como eu falei para vocês, as informações, o objetivo é fornecer informações úteis para a tomada de decisões. E essas decisões, né, como diz aqui o primeiro capítulo, elas envolvem decisões sobre compra, venda de instrumentos de patrimônio e dívida. Foi isso que eu falei dos investidores, né? Então aqui nós conseguimos falar especificamente, aliás, de uma melhor forma desses usuários da informação. Quem compra, quem vende instrumento de patrimônio e dívida são os investidores. Outras decisões são relacionadas ao fornecimento ou liquidação de empréstimos e outras formas de crédito. Então, isso aqui está relacionado a instituições financeiras, né? Quem fornece recursos. Outras decisões são como votar ou influenciar de alguma forma ações da administração. Entendam, os usuários, com base no que a contabilidade reporta, eles podem influenciar sobre a administração dos negócios. Tá? Se eu não estou de acordo sobre determinado evento, a minha tendência é que eu venha influenciar de alguma forma, né? Dada a minha capacidade de influência dentro de uma empresa. Para tomar essas decisões, né, sobre comprar, manter e vender instrumentos, entre outros, os usuários eles avaliam o valor, época, incerteza dos fluxos de entrada de caixa líquidos para a entidade, né? Então, aqui, qual é o potencial de geração de caixa dessa entidade e também avaliam a gestão quanto à administração dos recursos, né, da entidade. Então, eu preciso avaliar a gestão, porque a gestão da empresa que está fazendo com que eu tenha ganhos, né, ou perdas recorrentes, lucros, prejuízos. E esses lucros e prejuízos são reportados em relatórios financeiros. E com base nesses relatórios financeiros, que justamente eu vou poder tomar, aliás, que eu tenho capacidade de avaliar a gestão, certo? Quanto à gestão dos recursos.
Para fazer essas duas avaliações, os usuários precisam de informações sobre recursos econômicos, reivindicações contra a entidade e mudança nesses recursos e reivindicações. Essa é até esses itens, né, vamos dizer que a forma que eles estão falando é um pouco nova, porque antes eles não falavam de reivindicações, por exemplo. Recursos econômicos. Quais são os recursos econômicos? São os ativos da entidade, né? O que a entidade tem de recurso econômico, como ela está gerindo esse recurso. Então, recurso econômico considera-se como ativos da entidade. As reivindicações contra a entidade entende-se como o lado aqui direito do patrimônio, do balanço patrimonial. Passivos e patrimônio líquido, né? Que terceiros estão reivindicando da entidade. Por exemplo, eu tenho aqui um empréstimo, o banco ele vai reivindicar capital de mim. Ou seja, eu tenho uma obrigação perante um terceiro. Ou até um próprio acionista, sócio. Se ele colocou recurso na minha entidade, eu tenho uma obrigação perante capital próprio, né? Perante aqui o acionista, perante meu sócio. Então, são reivindicações passivos. E essas mudanças em recursos e reivindicações, elas são compreendidas como o quê? São compreendidas como o desempenho da entidade. Então, vocês sabem, né, que ativos e passivos, eles podem sofrer mutações que têm reflexos no resultado. Então, receitas geram alterações em recursos econômicos e reivindicações. Despesas também geram alterações nesses recursos econômicos e reivindicações. Então, mudança nesses recursos econômicos também são informações essenciais para os usuários tomarem decisões. E por último, né, esse daqui realmente foi um slide que eu deixei meio cansativo, mas é o resumo do capítulo 1. Os usuários eles também precisam de informações sobre eficiência e eficácia da administração, sobre o cumprimento de suas responsabilidades quanto ao uso dos recursos econômicos. Então, novamente, eu preciso avaliar como a gestão, como a administração de uma empresa está gerindo o meu recurso. Então, com base nessas informações, eu vou tomar a minha decisão. Então, entendam, eu preciso de muitas informações pertinentes para uma melhor tomada de decisão. Certo? Bom, acabou o capítulo 1. Eu sei que me estendi um pouco, mas espero que vocês possam ter compreendido de modo geral que esse capítulo 1 aqui ele é bem qualitativo. Nós falamos de muitos conceitos novos, de muitas características novas que são importantes, tá, para a compreensão do objetivo, da relevância do relatório financeiro para os diversos usuários, principalmente para usuários externos. O capítulo 2, ele fala sobre características qualitativas da informação, certo? E aqui eu trago para vocês uma pequena evolução dessas características qualitativas. Eu sempre vou colocar, aliás, a tendência é que eu coloque 3 recortes, por quê? Esse primeiro quadro, que é EC, né, que é a estrutura conceitual de 89, que seria que tem reflexo na primeira versão do CPC 00, ele trazia todas essas características qualitativas fundamentais. Eu tinha relevância, onde eu abordava valor preditivo, confirmatório e materialidade como atributos de relevância. Eu tinha confiabilidade como uma característica qualitativa, e dentro da confiabilidade eu falava de neutralidade, representação fidedigna, essência sobre a forma, prudência e integridade. E como fundamentais, eu tinha também comparabilidade e compreensibilidade. Certo? E o que eu tinha como características qualitativas de melhoria? Tempestividade e custo-benefício. Então, notem que de 89 para 2010, eu tive uma grande mudança em característica qualitativa. Observem, por exemplo, a relevância que está, eu já antecipo para vocês, de 2010 para a versão atual do CPC 00, não houve mudança em características qualitativas, tá? A grande mudança foi da versão de 89 para 2010. E o que ocorre? De 89 para 2010, a relevância ela se manteve com os mesmos atributos, só que a confiabilidade deixou de ser uma característica qualitativa fundamental, certo? E quem passou a ser essa característica qualitativa foi a representação fidedigna, tá? Que era um atributo da confiabilidade. E dentro da representação fidedigna, agora eu tenho características como completa, neutra e livre de erro.
a comparabilidade e a compreensibilidade deixaram de ser fundamentais e passaram a ser características qualitativas de melhoria, tá? Porque julgou-se, né, mediante muitas discussões por pesquisadores, por normatizadores, que esses atributos eles não são fundamentais para tornar a informação útil, mas eles podem melhorar a utilidade da informação, certo? Então, na nova estrutura, nós temos esses atributos, relevância, representação fidedigna, tá? E temos como características de melhoria a tempestividade e a verificabilidade, certo? Vale ressaltar que a tempestividade ela é correlata à integridade, que era um atributo da confiabilidade, como anteriormente, né, na última versão. Aliás, na primeira versão da estrutura conceitual. E ela passou a ser uma característica de melhoria também. Então, vejam, houve uma mudança significativa da primeira versão do CPC 00 para a versão atual, em relação à característica qualitativa, tá? Do R1 para o R2, não houve mudanças significativas. Aqui eu trago para vocês, eu imagino que vocês já devam ter bem na mente de vocês que são essas características qualitativas, mas aqui eu vou falar bem resumidamente, já que vocês devem conhecer. A característica qualitativa do CPC atual, ela não se alterou em relação ao CPC anterior. Então, o que elas são? As características qualitativas, elas identificam informações que serão mais úteis para os usuários sobre as suas decisões, né? Então, está bem correlato com o objetivo. Se a informação financeira deve ser útil, ela deve ser relevante e representar fielmente o que pretende representar. Então, a informação é útil se ela atender esses dois atributos, for relevante e representar de forma fidedigna um evento. E a informação pode ser melhorada mediante comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. A informação relevante, que seria o primeiro atributo da característica fundamental, ela está relacionada à capacidade que a informação tem de fazer diferença nas decisões dos usuários. Então, entendo, isso nós podemos trazer até para a nossa vida. Se determinada informação é capaz de fazer diferença na minha vida, é porque aquilo é relevante para mim, certo? Então, está bem relacionado ao dia a dia, né? Eu só vou considerar relevante aquilo que é capaz de fazer diferença na minha vida, fazer diferença nas minhas decisões. Aí aqui eu falo que a informação ela é capaz de fazer diferença se ela tiver, agora trazendo para a contabilidade, se ela tiver valor preditivo e ou confirmatório, sendo que valor preditivo está relacionado à informação que me ajuda a prever resultados futuros. Então, a maioria da contabilidade ela é permeada de informações que me ajudam a prever resultados. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, eu estou estimando uma perda relacionada à minha carteira de clientes. Eu vou avaliar informações passadas, eu vou avaliar informações com base no perfil desse cliente e eu vou poder estimar o quanto dessa minha carteira de cliente eu posso vir a não receber. Então, isso quer dizer que a informação tem valor preditivo. E o valor confirmatório está relacionado à informação que pode fornecer algum feedback sobre avaliações anteriores. Ou seja, eu realizei, por exemplo, essa estimativa sobre perdas. Em um segundo momento, se eu puder utilizar informações passadas que me deram suporte para realizar aquela avaliação, e essas informações puderem confirmar a minha perda estimada ou alterar essa minha estimativa, essa informação também tem valor confirmatório. Então, a informação relevante é justamente essa. Ela precisa ter valor preditivo e ou valor confirmatório. Não preciso ter as duas ao mesmo tempo. Tudo bem? Agora, representação fidedigna. Agora, Paulo, Oi, pode só para contribuir aí, esse valor preditivo não necessariamente garante que vai acontecer aquilo, né? Isso. Porque a gente estuda muito, por exemplo, no mercado financeiro, quando a gente está fazendo lá a análise fundamentalista, né? Uma das técnicas que a gente usa para fazer investimento, e não necessariamente aquelas técnicas ali que são baseadas em demonstrações contábeis, elas vão me gerar de fato aquilo ali. Ou seja, os eventos passados não necessariamente garantem os resultados futuros. É apenas uma previsibilidade. Não é isso?
Foi isso que tu acabou de falar, né? Trazendo um pouco mais para a prática. É o que a contabilidade, por isso que ela coloca isso, e ou, né? Não necessariamente Isso. esse valor preditivo ele vai vir a se confirmar. Por isso que eu tenho o valor confirmatório para dar suporte à estimativa que eu realizei. Porque, entendam, a contabilidade, tem muita gente que antes, né, pelo menos quando eu entrei na faculdade, muita gente achava que eu fazia alguma ciência exata, né? Ah, É. porque, caramba, tu gosta muito de cálculo, né? Não, não necessariamente isso. A contabilidade ela é permeada por diversos julgamentos, por diversas estimativas. Então, entende-se que aquele valor que é reportado no balanço patrimonial, por exemplo, do total de ativos, ele não é um valor exato, tá? Aquele é um valor que visa se aproximar da realidade, mas não necessariamente ele representa exatamente a realidade, ele é uma aproximação. Justamente porque a contabilidade é baseada por várias estimativas. Eu estou mensurando, estou dando valor a eventos que ainda vão me gerar algum benefício, tá? Vamos dizer que encaixa. O benefício, eu já espero que o benefício seja presente. Só vou reconhecer ativo com benefício presente, com base na nova normativa, tá? Estou até antecipando um pouco para vocês. Mas isso significa, eu não sei exatamente o valor. Eu sei que eu terei algum benefício, mas não sei qual será o meu benefício. Então, é perfeito, perfeita colocação, Ailton. Agora, falando de representação fidedigna, é a mesma coisa. Para a informação ser fidedigna, ser fiel, representar muito bem a realidade, ela tem que ser completa, neutra e livre de erros. Quando eu falo completa, para a informação ser fiel, eu tenho que ter um quadro completo. Eu tenho que ter um valor, eu tenho que ter uma descrição de conta, eu tenho que ter a natureza da conta, eu tenho que ter a base de mensuração que me norteou essa conta. Então, para ser uma representação fiel, eu preciso de um quadro completo. A informação neutra é aquela que não possui nenhuma inclinação, tá? É aquela que não é manipulada para atender objetivos próprios, tá? Então, é uma informação sem viés de seleção. Eu espero que a informação reportada no balanço de qualquer empresa, de qualquer sociedade anônima, empresa limitada, seja um valor não viesado, né? Seja um valor correto, que não seja tendencioso. E livre de erro, justamente, eu espero que na elaboração dessa informação, na elaboração, reconhecimento de um ativo, por exemplo, eu não tenha errado, ou eu não tenha omitido nada para a constituição desse item. Então, informação que represente fielmente precisa atender esses três atributos. Aí, o que o CPC 00, na sua segunda versão, trouxe? Antes, havia uma grande discussão sobre o conflito da neutralidade com a prudência. Novamente aqui falando, ó, a prudência, ela era um atributo da confiabilidade que estava junto com a neutralidade. Só que o que ocorre? Muita gente fala que, aliás, muita gente observou, principalmente nos princípios contábeis, que a prudência, ela fazia com que eu fosse tendencioso. E, por exemplo, em uma situação incerta, eu tivesse uma tendência de reconhecer mais passivos e menos ativos, ou mais despesas e menos receitas, porque eu estou sendo prudente, eu estou me resguardando para algum problema futuro. Só que a prudência, nessa versão dos princípios contábeis, lá de 93, que foi alterado e veio a ser revogado, tá, por uma normativa mais atual, o que acontece? A prudência, ela não casava com a neutralidade das características qualitativas, porque a neutralidade é isso, olha, eu não vou ser tendencioso para um lado em prol do outro. Eu vou ser neutro. Eu não vou deixar me influenciar, não vou ser conservador. Eu vou tentar me aproximar da realidade. A prudência não. A prudência, ela tinha esse aspecto de atribuir maior valores a passivos e despesas e menores valores a ativos e receitas, certo? Por conta disso, o CPC atual, ele trouxe uma explicação de que a neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. E explica que prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamentos em condições de incerteza. Então, aqui houve uma tentativa de explicar, tirar aquela ambiguidade, aliás, de tirar aquela contraposição da prudência com a neutralidade
E, a partir disso, eles tentaram explicar, mas eu antecipo para vocês que não foi muito bem aceito. Porque as pessoas ainda têm muito a prudência como um aspecto conservador do indivíduo, né? O indivíduo, aquele contador que vai se resguardar por um problema, então vai jogar o passivo lá para cima, porque se, por exemplo, em uma provisão for maior valor, ele já está resguardado, certo? Aliás, é uma provisão passiva. Se for maior valor, ele está resguardado. Então, eu vou ser prudente, eu vou ser conservador no momento de reconhecer e mensurar os itens. E aqui as de melhoria. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são características que visam aumentar a utilidade da informação, mas elas não são fundamentais. Elas visam melhorar a qualidade da informação. Sendo assim, a comparabilidade, ela traz que informações que podem ser comparadas com informações semelhantes de outros setores, de outras entidades do mesmo segmento, por exemplo, ou com informações anteriores, né, em relação a outros exercícios da mesma empresa, faz com que eu tenha uma maior riqueza informacional. E as empresas têm feito isso. Se vocês observarem demonstrativos de empresas de capital aberto, é comum você ver balanços com mais de uma coluna, com mais de um exercício, justamente porque eu tenho uma melhor visualização. A informação é melhor visualizada quando eu tenho itens, quando eu tenho períodos anteriores para comparar. Então, poxa, só num demonstrativo eu consigo avaliar se do ano de 2018 para 2019 a empresa teve um aumento nos seus lucros. Então, isso já melhora a qualidade da informação. A verificabilidade está relacionada a um consenso que diferentes profissionais, diferentes observadores ou conhecedores da contabilidade podem chegar sobre determinado evento. Então, informação verificável é aquela que gera consenso, né? Eu tenho bases de informação para chegar no mesmo consenso sobre determinado evento. Então, eu estou analisando notas explicativas e a nota explicativa ela tem informações necessárias sobre, por exemplo, as bases de mensuração de um teste de impairment, por exemplo. Então, isso faz com que a informação seja verificável, porque qualquer pessoa, qualquer conhecedor da contabilidade que for na nota explicativa pegar aquelas informações, ele vai conseguir chegar naquele cálculo, naquele valor de impairment que foi reconhecido. Então, isso faz com que a informação seja verificável. A tempestividade ela está relacionada com o momento que a informação é disponibilizada. Então, entende-se que quanto mais rápido a informação for disponibilizada, melhor, certo? Porque a informação recebida de forma antecipada, né? Ou quanto mais rápido possível receber uma informação, o tempo é favorável para a minha tomada de decisão. E por essa fim, tempestividade, né, Paulo, ela tem impacto direto aí naquela lá na representação fidedigna e na relevância. Impacto direto, né? Com certeza, justamente. Então, é uma característica que visa melhorar, certo? Mas é uma informação que visa melhorar a informação e que está diretamente associada com relevância e representação fidedigna, né? Porque ambas, vamos dizer que no universo das características qualitativas, todas visam atribuir maior utilidade à informação. E esse é um problema que a gente tem ainda na contabilidade brasileira, a questão da tempestividade, né? Sim, as empresas... Existe um período infralegal, né? Para se evidenciar as demonstrações, por exemplo, eu tenho até 90 dias aí. Eu tenho 3 meses para publicar os meus relatórios, mas existem empresas, né, que de forma recorrente elas tendem a passar desse prazo. Então, existem vários fatores relacionados a essa perda de prazo de divulgação ou uma intempestividade das empresas, né? Tipo, empresas, por exemplo, tendem a ter prejuízos, elas tendem a atrasar mais os relatórios financeiros. Agora, então, os relatórios trimestrais que as companhias abertas vão liberar agora, né? O de abril a junho. A galera está postergando ao máximo aí, jogando para final de julho, final de agosto, porque a gente já sabe como é que vai ser o resultado em função aí da pandemia. Então, a galera aí está postergando o máximo possível. Nossa, esse momento que a economia está vivendo afeta diretamente na tempestividade das empresas, né? As empresas estão num momento muito turbulento, então esse momento turbulento faz com que elas sejam intempestivas. E essa intempestividade vai afetar também de forma significativa aí nas decisões de quem precisa dessa informação. Sim.
Mas, enfim, né? Esperamos que nós possamos, espera que nós possamos melhorar aí esse momento que estamos vivendo. E, por fim, né? Compreensibilidade seria isso. Quanto melhor a classificação, a apresentação, quanto mais clara a informação e mais concisa, mais compreensível ela é. Aí o que eu trago aqui para vocês, vale ressaltar que essas informações de melhoria, elas não devem se sobrepor às fundamentais. Por exemplo, eu tenho uma informação que ela é relevante e fidedigna, tá? Eu tenho uma outra informação que é relevante, fidedigna, não, relevante, comparável, verificável, tempestiva, compreensiva. A primeira informação, ela atende os atributos da característica fundamental, e a segunda tem todos de melhoria. Mas a segunda não tem um dos atributos da fundamental. Então, por conta disso, eu não devo priorizar a segunda informação, porque ela não é fundamental. Pode ser até melhor em relação. Mas não atendendo, por exemplo, não sendo uma informação fidedigna, eu não posso confiar. Não posso tomar decisão Elas com devem base ser nessa informação. concomitantes, né? Elas. Isso, justamente. Deve ser Agora, concomitante. Paulo, essa questão da compreensibilidade é muito interessante porque às vezes as pessoas pensam assim, não, a compreensibilidade não tem que ser fácil. Não é que ela tenha que ser fácil, é como exatamente coloca aí o CPC, ela tem que ser compreensível, ela tem que ser clara. Isso não quer dizer que qualquer pessoa vai conseguir entender. Não é assim que funciona a coisa. Sim, Você tem que justamente. emergir ali no mundo da contabilidade, os grandes investidores, é por isso que é publicado, aí os relatórios são publicados, que é para o cara pegar e fazer as suas análises aí fundamentalistas e decidir as suas melhores opções de investimento, né? Com certeza. A Com certeza. compreensibilidade não é nesse sentido de que é fácil, eu vou chegar lá e vou entender que é fácil. Tanto é que a ideia quanto às notas explicativas, né? A ideia é exatamente tornar a informação mais compreensível ainda por meio das notas explicativas. Perfeito, perfeito. Justamente, né? Nota explicativa está aí para isso, para transformar, para fazer com que aquilo lá, aqueles tantos números, aquelas tantas contas sejam mais entendíveis, né? Para o usuário externo, principalmente. Perfeita colocação, Ailton. Então, seguindo aqui, olha, isso que eu acabei de falar para vocês. A melhoria não pode se sobrepor à fundamental. Primeiro atender as fundamentais para depois ter uma informação melhor. Agora o capítulo 3, ele fala sobre demonstrações financeiras e entidade que reporta. Ele traz aqui uma definição, né, em relação ao objetivo e escopo dessas demonstrações contábeis. Ele fala que informações financeiras sobre ativos, passivos e patrimônio líquido, receita e despesa da entidade que reporta, que é útil para os usuários, então aqui ele já fala que a informação tem que ser útil, tem que atender das demonstrações financeiras ao avaliar as perspectivas de futuras entradas líquidas de caixa à entidade e ao avaliar a administração de recursos econômicos à entidade. Então, esse é o principal objetivo das demonstrações financeiras. Fornecer informações sobre elementos patrimoniais, tá? Ativo, passivo, receita e despesa PL, que seja útil para a tomada de decisão sobre eventos futuros, né? Quando aqui eu falo futuras entradas líquidas de caixa, significa que eu estou fornecendo informações, por exemplo, para o investidor que está no mercado de capitais, que pode auxiliar ele a realizar estimativas sobre eventos futuros incertos, né? Poxa, quanto eu imagino, quanto eu posso estimar que no próximo exercício eu posso ter de receita, de lucratividade. Então, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar justamente os meus elementos patrimoniais, que estão reportados no balanço e na DRE. Então, isso que significa, né, demonstração financeira. As outras demonstrações, como DFC, DMPL, elas são variações desses elementos, né? Ativo, passivo, receita, despesa e PL são os itens essenciais, que são os elementos patrimoniais de uma entidade. E com base nesses elementos que eu tenho todas as outras demonstrações, com base no balanço e na DRE, que eu vou ter as variações de demonstrações contábeis. Um outro item que eu abordo aqui para vocês é a entidade que reporta, tá? Uma entidade que reporta é uma entidade que ela é obrigada a evidenciar a informação ou escolhe, mesmo não sendo obrigada, ela escolhe preparar demonstrações financeiras. Ou seja, se eu tenho um pequeno negócio não legalmente constituído, tá? E eu não tenho nenhum interessado no meu negócio,
eu não sou uma entidade que reporta, porque ninguém quer avaliar, tá? Eu posso ter, eu como dono, né? Vamos dizer, uma pequena mercearia. Uma pequena mercearia, o dono, se ele achar relevante elaborar demonstrativo para ele ter uma situação do patrimônio, para ele ter uma visão do patrimônio dele, isso pode se tornar uma entidade que reporta, mesmo que não legalmente constituída, tá? Mas, se nem o dono do negócio, do pequeno negócio, tem interesse em saber como anda o patrimônio dele, essa entidade não é considerada entidade que reporta. Então, essas normativas, elas são voltadas para entidades que reportam informação de forma obrigada, tá? Por exemplo, as entidades anônimas, as sociedades anônimas, elas são obrigadas a reportar informação. Ou, se a empresa escolhe, por achar importante, ela reportar informação, ela também é considerada como entidade que reporta, mesmo não sendo legalmente exigida, tá? Uma entidade que reporta, ela pode ser uma entidade única, tá? Uma única entidade, ou uma parte de uma entidade, por exemplo, eu tenho uma subsidiária que ela quer essa subsidiária sozinha evidenciar um demonstrativo. Aí ela se torna uma entidade que reporta. Ou pode incluir mais de uma entidade. Eu tenho uma empresa controladora, eu tenho aí várias empresas controladas. Essa controladora, ela inclui várias empresas. Então, a controladora é uma entidade que reporta, a controlada também é uma entidade que reporta. A controladora fornecendo demonstrativos consolidados e as controladas fornecendo demonstrativos individuais. Bom, aqui foi muito resumido o capítulo 3, tá? Mas as novidades são essas, que antes eu não tinha conceitos sobre o que seria entidade que reporta e agora eu tenho esse conceito bem definido no CPC 00. No capítulo 4, eu trato dos elementos das demonstrações financeiras, tá? É evidenciado nesse capítulo 4 esses elementos, que são ativo, passivo, PL, receita e despesa. Então, quando eu falo de ativo, passivo, PL, eu estou falando de posição financeira. Então, daqui para frente, sempre que vocês forem ler lá no CPC 00, quando ele fala posição financeira, ele está falando do ativo, passivo e PL. E quando ele fala de desempenho financeiro, ele está falando de receita e despesa, tá? Então, tenham em mente que a posição financeira está relacionada a como em determinado período aquela empresa está estruturada. Então, no dia 31/12 de determinado ano, a posição financeira em relação ao ativo, passivo e PL daquela empresa é aquele item. No outro dia pode mudar. E o desempenho financeiro é algo mais dinâmico. O desempenho financeiro está relacionado ao quanto uma empresa performou ao longo de um exercício e como isso se acumulou até o final do período. Então, a DRE, ela não trata do que foi gerado naquele último dia, e sim daquilo que foi gerado durante um exercício financeiro. Geralmente pode ser um trimestre, um ano, e assim sucessivamente. Aí aqui, pessoal, eu já trago para vocês a primeira grande mudança. A primeira grande mudança foi em relação à definição de ativo. Como era a definição de ativo para o CPC 00 na versão anterior? Recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. E para o CPC 00, na sua segunda versão, como passou a ser constituído? Foi um pouco mais simplificado. Mas dividido em 2 pontos. Primeiro, ele fala que o ativo é considerado como recurso econômico presente, tá? Controlado pela entidade como resultado de eventos passados. E esse recurso econômico que é presente, o que seria esse recurso econômico? Ele é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Então, o que foi excluído aqui da versão anterior para a atual? Antes eu tinha o evento futuro, tá? Então, olha aqui, do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam. Mas, mediante muitas discussões, o que eles chegaram na conclusão? Eu não vou reconhecer ativos que vão me gerar benefício no futuro. Eu quero que esse benefício seja presente, eu quero que a probabilidade do benefício seja hoje. Não necessariamente eu preciso receber hoje, mas eu hoje consigo avaliar que esse benefício vai chegar para mim. O benefício não está relacionado especificamente ao dinheiro, ao caixa. O benefício está relacionado ao potencial de geração de caixa. Tá? Então, eles tiraram essa visão de que o benefício é futuro, porque o benefício ele é presente
hoje eu só vou reconhecer ativo que eu sei que vai me gerar benefícios, tá? Que eu sei que vai me gerar caixa de alguma forma, em contraposição à visão anterior, né? Que eu tinha benefício futuro. Então essa foi a principal mudança. Eventos passados manteve, recurso controlado manteve, mas agora o recurso é presente, tá? O benefício é presente. Então essa foi a principal mudança do ativo. E a principal mudança do passivo, um momento aqui. A principal mudança do passivo foi que eu tinha antes o passivo como uma obrigação presente, manteve, tá? Que está em verde aqui, da entidade resultante de evento passado. O evento passado também manteve. Cuja liquidação se espera que resulte numa saída de recursos que incorporem benefícios econômicos. Antes, era esperada a saída. Agora, não. Eu quero... O que é o passivo agora? Obrigação presente de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, a probabilidade de transferir esse recurso é hoje. Então, eu não espero que eu vá... Eu tenho uma alta probabilidade de que eu terei que sacrificar algum recurso econômico. E o sacrifício de recurso econômico é justamente o ativo, né? Para liquidar um passivo, eu preciso de um ativo sendo sacrificado. Agora, Paulo, me tira uma dúvida aí. Quando a gente fala lá no conceito de provisões, né? A gente fala lá que é um passivo de prazo ou valor incerto. Isso. Então, ainda agora, a gente sabe, você acabou de colocar com muita propriedade que a gente não pode sobrepor a estrutura conceitual às normas. Mas, na sua percepção, vai ter uma afetação grande lá nos outros CPCs em função dessa mudança da estrutura conceitual? Por exemplo, o caso aí do CPC de provisões, né? Que a gente sabe lá que, na realidade, o CPC de provisões é uma definição de passivo, mas prazo ou valor incerto. Então, na tua percepção, isso vai acontecer mais lá na frente? Essa mudança nos outros CPCs? Outras revisões podem vir aí pela frente? Muito provável, Ailton. Até porque isso já está em pauta, né? As discussões das normas atuais relacionado tanto a provisões relacionadas a imobilizadas, elas estão na pauta para discussão do IASB. Então, lá em cima, eles discutem, né, a nível internacional, e provavelmente eles vão se adaptar, porque eles trouxeram essa linguagem para a estrutura conceitual, e não pode haver também uma divergência muito grande. Divergência muito grande entre elas. Elas têm que conversar a certo nível, certo? Então, entendo que no futuro, bem provável que essa norma ela vai estar se adequando a esse nível, a essa característica relacionada ao passivo, principalmente, né? Perfeita. Ainda mais agora, com tudo que está acontecendo, né? Eu acho que agora, ainda mais, vai ser tudo muito estudado. Você colocou lá no início, a gente tinha o quê? Foram 200 e poucos itens, né? Itens. Então, aumentou tanto, eu não me lembro quanto foi o outro que você falou, era 60 era e pouco, 125 para 200 e pouco. Então, isso evoluiu muito em função das transações econômicas. A gente tem, é por isso que a contabilidade ela é uma ciência social aplicada, porque a contabilidade ela vai se moldando na realidade ao que acontece nas empresas, no dia a dia das empresas. Então, houve uma mudança muito grande nas transações, né? Por exemplo, antigamente, quando a gente fala de companhia aérea, não tinha lá a questão das milhagens, hoje já tem. Então, muita coisa vai mudando. E com o Covid, com esse mundo pós-pandemia, acredito que muita mudança ainda vai vir ainda. Com certeza. Excelente. A contabilidade, ela vem evoluindo justamente com a evolução dos mercados, né? Isso. Então, as economias vêm evoluindo, os mercados de capitais vêm se sofisticando, novas transações vão surgindo, e a contabilidade ela precisa tratar desses eventos. Então, novos eventos estão surgindo e a incerteza está muito alta. Então, eu tenho plena certeza que toda essa incerteza referente, principalmente a esse momento que estamos vivendo de uma pandemia, que os negócios possuem, que afeta substancialmente o patrimônio das empresas, isso daí vai ser tratado. Vai ser um ponto essencial de discussão, né? Porque as empresas elas estão sendo muito penalizadas por esse momento.
Percebam, muitas empresas estão demitindo funcionários, estão adquirindo dívida, né, adquirindo empréstimos para manter os seus negócios. E isso vai ter um reflexo muito grande, tá, no patrimônio das empresas. Então, tudo isso que a gente está discutindo hoje, muito provável mesmo que isso vai se alterar. Que a contabilidade, eu antecipo logo, né, para vocês que ainda não são contadores, saibam que vocês vão estudar para sempre. A contabilidade ela se atualiza constantemente, né? Então, a todo momento a gente tem que estar se adaptando a essas novidades, a essas novas transações que vêm ocorrendo pelas mudanças no mercado. E como a Ailton acabou de falar, o que nós estamos vivendo vai ter um impacto significativo nas próximas gerações. E isso vai ter que, aliás, a contabilidade vai ter que acompanhar essas mudanças. Na Perfeita realidade, colocação. a gente acaba estudando aí o efeito que o homem causa, né? Tanto na questão patrimonial, econômica e financeira. E aí as mudanças todas aí nesse processo. Por isso que é uma ciência social, né? Social aplicada. Nós tratamos de eventos, né, que advêm das interações econômicas, que advêm da sociedade. Então, a Os atos de contabilidade, gestão, né? isso, atos de gestão, tudo isso a contabilidade ela precisa tratar, né? Por isso que não é uma ciência exata, aquilo não se mantém exato para sempre. Nossas bases Você mudam. falou essa questão do mercado financeiro, a gente está vendo aí uma explosão cada vez maior, né, de investidores aí, tanto pessoa jurídica quanto pessoa, principalmente pessoa física aí, entrando tanto na bolsa brasileira, mas aí, assim, quando a gente fala em bolsa americana, você tem 45% dos americanos aplicando na bolsa, né? No Brasil ainda é pequeno, mas você já tem uma evolução muito grande aí. Você sai do final do ano de 2019, que era 1,5 milhão, agora para 2.600.000 que a gente já tem. Então, quer dizer, a gente está vendo cada vez mais o interesse no mercado financeiro. Então, por esse motivo, a informação ela tem que ser cada vez mais relevante e fidedigna para que o usuário possa tomar essas decisões pautadas em análise fundamentalista, por exemplo, onde ele vai ter como base aí a contabilidade. Com certeza, é assim mesmo, né? Então, a gente aí esperem novas mudanças aí, novas revisões de CPC para os próximos anos. Acho que não agora, né? Pelo menos nos próximos 2 anos, acho que não muda, mas pelo que nós estamos vivendo, muito provável que isso vai mudar. Bom, seguindo aqui, né? Bora ver. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido não mudou. Pelo menos isso, né? O que é o patrimônio líquido? Ele continua sendo considerado como interesse residual, né? Vocês lembram? Acho que todos nós, quando entramos na graduação, caramba, vou fazer contabilidade. E você já entra empolgado. Eu vou estudar muito, é muito cálculo, é muita... Aí eles falam, olha, essa é a fórmula da contabilidade. Qual é a principal fórmula da contabilidade? Ativo é igual a passivo mais PL. Acabou. Essa é a fórmula da contabilidade. É justamente o que diz a estrutura conceitual. O que é o patrimônio líquido? É o interesse residual dos ativos após a dedução de todos os seus passivos, né? Então, o PL, que está aqui, olha, no lado direito do balanço, lá abaixo do passivo. O que ele é? Eu tenho ativo menos o passivo igual PL. É isso. Essa é a grande fórmula da contabilidade. Então, em relação à qualidade de definição, o PL não trouxe nada novo. Aí o que ele fala aqui? Olha, que o PL ele é considerado como reivindicações contra a entidade que não atendem definição de passivo. Reivindicações é justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tenho recurso econômico como ativo e tenho reivindicações como o grande grupo passivo, tá? Que tem o PL dentro. Aquilo que não atende à definição de passivo, né, como obrigação presente derivada de eventos passados, do qual se espera saída de benefício. Aliás, isso é visão antiga, tá? Já estou meio viesado. Mas que exige sacrifício de recursos, se não atender essa definição de passivo, é um PL. Por quê? O PL eu não tenho obrigação presente. Quando você integraliza capital, vamos olhar na visão do acionista. Quando o acionista aporta capital numa empresa, você não sabe quando vai ter que devolver esse capital, você não sabe quanto vai devolver de capital. Porque ele se torna parte da empresa. Então, é uma reivindicação, porque ele pode retirar esse valor a qualquer momento, mas
essa reivindicação não gera uma obrigação presente, por isso que não é considerado como um passivo, tá? PL. Então, tais reivindicações podem ser estabelecidas por contrato, legislação bem similares, incluem ações de vários tipos, tá? Como já falei para vocês. Opa. Ações de vários tipos, algumas obrigações da entidade, tá? De admitir outras reivindicações de equivalência patrimonial, entre outros. Bom, agora passando aqui, deve ter dado o tempo que eu já extrapolei aqui minha 1 hora. Vamos lá, vamos lá. Que isso, tá bom, o negócio tá bom. Em relação à receita, o que mudou? A receita ela não mudou, tá? Ela só foi mais simplificada. Antes eu tinha, isso eu não consigo nem considerar como uma definição. Era uma bíblia quase, né? É muita coisa. São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos, ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultem em aumento do patrimônio líquido e que não estejam relacionadas com a contribuição dos detentores de instrumentos patrimoniais. Agora, eu pergunto aí para os meus alunos que Faltava fôlego até para ler, né? justamente, olha, eu pergunto aí para os meus alunos de teoria da contabilidade, quem nunca sofreu para responder essas questões qualitativas na prova, né? Caramba, eu exigia isso, Ailton, tu acredita? É. Me respondam, à luz do CPC00R1, qual é a definição da receita? E os alunos tinham que colocar todos os atributos. Todos. Benefício econômico, aumento de ativo, redução de passivo, aumento de pé. Se não atendesse, era ponto descontado, né? Em alguma proporção. Quando não cancelar, quando estava bonzinho, era alguma coisinha que eu tirava. Mas realmente é sofrido, né? É muito sofrido. É. E agora, assim, os normatizadores ouviram nossas preces e diminuíram um pouco a definição, tá? Agora não tem mais esse negócio de benefício econômico. Deixa benefício econômico lá para ativo e passivo, tá? Para ativo. Deixa benefício econômico lá para ativo. Agora nós temos aqui aumento no ativo, diminuição de passivo. Pronto, direto. Já cortei todo esse começo aqui de durante o período contábil sobre a entrada de recursos. Aqui, olha, eu cortei todo esse início. Agora eu falo que aumento de ativo, diminuição de passivo, que tem impacto no patrimônio líquido, né, aumentando o patrimônio líquido, e que não esteja relacionado com a contribuição de detentores de instrumentos patrimoniais, ou seja, sócios, acionistas. Então, se houve um aumento no ativo ou diminuição de passivo, tá, que teve impacto no PL, não pode estar relacionado, por exemplo, com integralização de capital. Integralização de capital não é devido de uma receita, tá, propriamente Porque o dita, não benefício transita pelo econômico, resultado. esse benefício econômico, ele ficava meio redundante ali, né? Sim, Nessa muito, questão, muito porque redundante. você já está falando que tá aumentando o PL em função lá de um aumento no ativo, de uma diminuição no passivo, então fica redundante falar. E que Fica não está ligado, redundante. e que não está ligado à questão do detentor dos instrumentos patrimoniais. Então ficava meio que redundante essa questão aí de benefícios econômicos, de fato. Justamente. Ficava cansativo, né? Então, Economizou umas tintas de caneta dos seus alunos aí. com certeza, de todos nós, né? Caramba, pensou. É uma questão dessa no concurso aí, até você lembrar de todos os atributos, estão os elementos aí, acabou a prova, né? Mas Tá enfim, vindo prova do exame agora, né? Já vai ser com base aí na nova a estrutura conceitual, prova nova online aí. versão. Então, menos coisa para aprender, né? Não que nós devemos esquecer a anterior, mas aqui, pelo menos, agora temos uma definição mais objetiva. E para despesa, olha, não vou nem me atentar a falar novamente, é o contrário da receita. Se num lado eu tinha aumento em benefício, no outro eu tenho redução em benefício. Se num lado eu tinha aumento no ativo e diminuição de passivo, no outro eu tenho diminuição de ativo e aumento de passivo. Então se repete, tá? É o contrário. Sendo que num lado eu tinha aumento do PL e agora eu tenho redução do PL. Num lado eu falava sobre contribuição de detentor, então se ele está contribuindo, está aportando capital. No outro eu tenho distribuição, então quando eu estou distribuindo dividendo ao detentor de capital, ao acionista, não se considera a distribuição de dividendo como despesa, tá? Porque está relacionado com o detentor de instrumento patrimonial. Então, pessoal, percebam que essa foi a principal mudança. Em receita e despesa, o que mudou? Eles só resumiram aquele texto muito cansativo, aquela definição muito cansativa. Então, ficou um pouco mais objetivo. Tá? Bom, deixa eu... Estou enrolando para esse negócio aqui. Bom,
Agora, o item 5, ele fala sobre reconhecimento e desreconhecimento. O reconhecimento ele já era tratado na última versão, no último CPC 00, no R1, e agora ele... um momento aqui, deixa eu ver uma... E agora, o reconhecimento, ele está acompanhado de um item chamado desreconhecimento. Tá? O que é o reconhecimento? É um processo de captura para a inclusão na demonstração de um item que atende à definição de um dos elementos. Então, olha, atendeu a definição de ativo, eu vou reconhecer esse item no balanço patrimonial no lado esquerdo, ativo. Atendeu a definição de passivo, eu vou reconhecê-lo no lado direito, passivo. Atende definição de receita, vai lá para o resultado. Receita propriamente dita. Então, somente itens que atendem definição de ativo, passivo, PL são reconhecidos no balanço. E da mesma forma, itens que atendem definição de receita e despesa são reconhecidos na demonstração de resultado. No entanto, nem todos os itens que atendem a definição são reconhecidos. Então, aí, o que eu digo para vocês? Tem ainda a incerteza, tá? Eu posso ter um item que atende definição de ativo, por exemplo, mas ele pode ser muito incerto, tá? Ele pode ter uma alta incerteza na sua mensuração, por exemplo. Caramba, eu sei que esse item existe, ele tem um grande potencial de gerar benefício, de gerar caixa, mas eu não consigo, nesse momento, hoje, mensurá-lo por conta das complexidades desse item. Bora pegar aqui algum ativo intangível. Ativo intangível tem muita incerteza na mensuração. Então, por conta dessa alta incerteza na mensuração, eu não vou reconhecê-lo. Não porque ele não atende definição, ele atende a definição. Só que, dada a alta incerteza, eu não tenho como inseri-lo num balanço patrimonial, no ativo. Tá? Então, entendam, reconhecimento. Item que não atende definição nem é reconhecido. Se ele atende a definição, mas tem muita incerteza na sua mensuração, entre outras coisas, eu não vou inseri-lo no balanço patrimonial, certo? No caso de um ativo. Mesma coisa acontece com a receita e despesa. Dada grande incerteza na sua mensuração, eu não vou reconhecê-lo. E agora o que tem de novo aqui para ser falado é o desreconhecimento. O desreconhecimento, ele não era definido, não era discutido antes, porque entendia-se que, não atende, ele foi reconhecido no momento 1, no primeiro momento ele foi reconhecido, mas no segundo momento ele, por exemplo, ele deixou de atender um atributo, alguma característica do ativo. Por exemplo, eu tenho um veículo, o veículo ele é uma obrigação presente, ele é um recurso controlado, tá? Aliás, obrigação presente não, ele é passivo. O veículo ele é um recurso controlado, tem potencial de gerar benefício hoje, e ele é derivado de evento passado. Beleza, ele atende a definição de ativo. Só que, por exemplo, acontece muito, né, em julho, não sei se está acontecendo esse ano, dada a pandemia, mas aí a pessoa pega o carro da empresa, vai lá para Salinas e resolve colocar o carro aí na beira da praia e vem a maré e leva. Aquele veículo, ele ainda continua sendo um recurso controlado, porque depois que seca a maré, o cara ele pode pegar aquele carro, colocar em cima de um reboque e levar embora para a empresa dele. Só que deu perda total. Esse carro ele perdeu a sua característica de geração de benefício. Ele não gera mais benefício. Porque o carro ele só gera benefício se ele andar, né? Pelo amor de Deus. Então, a partir do momento que deu perda total, ele ainda está comigo, ele é controlado. Ele foi gerado por um evento passado, mas ele perdeu um atributo da definição de ativo. O que eu devo fazer? Ele já não estava reconhecido no ativo? Estava. Agora eu vou ter que desreconhecê-lo, ou vou ter que desincorporar ele do meu balanço patrimonial. Aí o que ele diz aqui? Desreconhecimento é a remoção de todo ou parte de um ativo ou passivo reconhecido na demonstração de uma entidade. Então, para desreconhecer, eu preciso ter reconhecido num primeiro momento. O desreconhecimento, normalmente, ele ocorre quando o item não mais atende a definição de ativo ou passivo. Para um ativo, o desreconhecimento ocorre normalmente quando a entidade perde o controle de toda ou parte do ativo, dentre outros. E para um passivo, o desreconhecimento ocorre quando
normalmente a entidade deixa de ter uma obrigação presente com parte ou todo de um passivo reconhecido no primeiro momento. Então, se eu deixei de atender algum item da definição, eu vou desreconhecer. Ou eu tenho alta incerteza. No primeiro momento, eu tenho muita certeza na mensuração, mas depois, olha, veio a pandemia, agora aquilo que eu achava que eu ia ter de benefício não tenho mais, está muito incerto, olha, eu vou desreconhecer porque eu tenho alta incerteza na mensuração, então vou desincorporar. E Então, aí, resumidamente é isso, né, pessoal? Desreconhecer é desincorporar. agora, Paulo, só uma pergunta. E se essa certeza voltar, ele pode reconhecer novamente? Pode. Quando eu desreconheço, eu tenho que reportar isso em nota explicativa, tá? É. Eu vou colocar em nota explicativa que, caramba, olha, nesse momento eu tenho muita incerteza e eu vou tirar do balanço porque o valor que eu posso colocar, ele não se aproxima da realidade, porque eu não sei. É muito incerto. Então, eu vou deixar ele em stand-by, né? Lá na minha nota explicativa. Vou deixar ele paradinho lá. No outro momento, quando essa certeza voltar, eu posso muito bem voltar a reconhecê-lo. Então, ele vai voltar a incorporar o meu balanço, dado o novo momento que a gente está vivendo. Então, a contabilidade ela trata disso, né? Trata desses eventos que, ora são incertos, ora são mais certos de ocorrerem, e eu tenho que ir me ajustando a isso, né? Então, é justamente isso. Tudo aqui que eu falo, ele está na visão da representação fidedigna. Se um item ele não atende a algum atributo, ele não é fidedigno, então ele não tem que compor a informação, não tem que compor uma demonstração, porque ele Agora, torna ela incompleta. me bateu um negócio aqui. Na tua percepção, esse desreconhecimento, ele abre um espaço maior para o gerenciamento de resultado? Abre. Essa é uma... Eu tenho estudado, inclusive, isso, né, que são chamados... É um bom tema isso, né? Rapaz, tem muita gente que acha que não dá para relacionar a teoria com a prática, mas isso que tu acabou de falar é justamente a teoria na prática, né? Dada a discricionariedade da norma, porque a norma me permite isso, né? Isso não é ilegal. A norma permite, caramba, tudo é julgamento. O que eu estou julgando incerto pode não ser incerto para ti. Então, eu posso mascarar o meu julgamento, né, para atender algum objetivo. Ah, caramba, eu tenho, por exemplo, um passivo alto e em determinado momento eu estou julgando que ele é muito incerto. E eu vou retirar esse passivo do meu balanço, fazendo com que os meus indicadores, por exemplo, de endividamento melhorem, os meus indicadores de estrutura de capital melhorem. E o que eu estou fazendo? Eu estou gerenciando o resultado, certo? Porque eu estou desreconhecendo o item e a norma me permite. Então, são coisas que são contraposições à teoria normativa da contabilidade, né? Porque essa discricionalidade na norma, esse aumento no julgamento profissional, porque aqui o que acontece? Em todas essas revisões da estrutura conceitual e das normas específicas, nota-se que o julgamento profissional tem aumentado substancialmente. Antes era muito amarradinho, hoje não. O que você julga ser provável? O que você julga ser possível? O que é remoto para ti? Então, todas essas evoluções, elas fizeram com que houvesse um aumento do julgamento profissional. Só que isso pode justamente fazer com que esse aumento no julgamento profissional possa estar gerando um impacto negativo na qualidade da informação mediante aumento no gerenciamento de resultado. O aumento do gerenciamento de resultado diminui essa fidedignidade? Hein? Diminui substancialmente. Porque quando eu estou gerenciando o resultado, entende-se que eu não estou tomando a melhor decisão. Tá? O gerenciamento de resultado na literatura ele é muito relacionado com o oportunismo da gestão. Então, a gestão está agindo de forma oportunista, está manipulando informação. E ao manipular a informação, eu tenho uma redução na qualidade da minha informação. Isso é até bem comprovado por alguns estudos, né, da contabilidade, né, que vocês pesquisarem lá gerenciamento e normatização, vocês conseguem observar muito bem que a qualidade observável dessas novas normas, porque, caramba, eles estão atribuindo maior relevância para nós profissionais.
Nós temos o poder na mão de julgamento. Só que muitos, eu não posso afirmar isso, tá? Mas muitos profissionais podem utilizar desse julgamento de má fé, né? Justamente para manipular a informação. Então depende muito dos interesses envolvidos em um corpo, em uma entidade. Mas excelente colocação. Se tu não falasse, eu não ia lembrar. E esse gerenciamento de resultado, ele vai aumentar muito agora nesse período, né? Provavelmente, né? Ambiente de incerteza, as empresas precisam dar alguns pulos, para tentar né? melhorar os resultados ali para os seus acionistas, para os investidores e tal, tudo. E agora as normas estão um pouco mais flexíveis, então tudo isso pode contribuir, né? Trabalho da auditoria vai ser maior agora, né? Vai ser maior, porque, caramba, com a maior flexibilidade das normas, né, em relação a julgamento, o auditor tem que estar mais presente, né, nesse processo de auditoria, esse processo de revisão de demonstração, porque, caramba, é muito complicado esse processo. Entendo muito bem que essas normas elas visam dar uma melhoria na qualidade da informação, só que isso pode estar vindo com outras bagagens que são negativas à contabilidade. Mas, enfim, esse é o capítulo 5. E, finalmente, capítulo 6, né? O pessoal está quase lá. Eu prometo que eu não vou me estender muito. Enfim, aqui eu trago para vocês, resumidamente, a evolução das bases de mensuração. Hoje, na nossa última versão, que é justamente a versão de 2018, aqui, que dá o nosso CPC R2, mudou muito, tá, pessoal? Olha, em 89, eu não tinha base de mensuração. O que eles diziam? Olha, o IASB só mencionava os elementos das demonstrações deveriam ser reconhecidos e contabilizados e deve envolver uma base de seleção de mensuração particular. Eles não falavam qual. Não direcionavam. Então, aqui era mais livre. Aí chegou 2010, que é justamente a primeira revisão do CPC 00, aí eles colocaram custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. Entre a última versão do CPC e a versão atual, que é essa de 2018, eu tive várias discussões. Então, em 2013 e 2015, foram propostas essas daqui, custo histórico, valor de mercado, corrente e outras medidas baseadas em fluxo de caixa. Em 2015, eles definiram de que forma? Custo histórico, valor corrente, e o valor corrente se subdividia em valor justo, valor em uso e em realização. E na nossa última revisão, que é a versão atual, nós temos custo histórico e valor corrente, sendo que dentro de valor corrente temos valor justo, valor em uso e valor de realização, bem como o custo corrente. Então, entende? Hoje nós podemos compreender que temos custo histórico, valor justo, valor em uso e de realização, ambos eles são correlatos aqui ao valor presente da versão anterior, e o custo corrente que se repete, ele teve uma pequena mudança, tá? Aí eu chamo a atenção aqui para o custo corrente. O custo corrente está dentro de valor corrente, mas as terminologias, entendo eu, que elas não são corretas. Tá? Foi até um ponto de discussão no doutorado, e, por terminologia, a base de mensuração que tem custo na sua classificação, ela está relacionada com valores de entrada. Então, quando eu falo de custo histórico, eu estou falando de valor de compra. Quando eu falo de valor, eu estou falando de saída, tá? Venda. E o que acontece? Eles colocaram custo corrente dentro de valor corrente. Então, as terminologias não batem. Então, essa é uma crítica que nós fazemos em relação às terminologias adotadas. Se não precisava ter valor corrente, deixava todos separados, custo histórico, custo corrente, valor justo, valor em uso e de realização. Sendo que valor justo, valor em uso e de realização estão relacionados a saída, base de mensurações com base em venda, né, saída, e custo histórico corrente, entrada, compra, aquisição. Então, essa foi a principal evolução, tá? Aí aqui, olha, o que seria a mensuração propriamente dita? A mensuração é um processo de quantificação em termos monetários dos elementos reconhecidos na demonstração. Então, como eu falei anteriormente, eu devo reconhecer. E esse elemento que eu reconheci, esse ativo, passivo, PL, receita e despesa que eu reconheci na demonstração, ele precisa de um valor.
ele precisa ser quantificado, então ele precisa ser mensurado. E para ser mensurado, ele precisa selecionar uma base de mensuração. Ele vai ser mensurado com base no valor de entrada, com base no valor de aquisição, com base na data de aquisição ou com base no valor de saída, o valor que eu poderia vendê-lo no mercado. Então, essas são as bases de mensuração, que são custo histórico, valor corrente, sendo que o valor corrente se divide em valor justo, tá? Valor em uso e de realização e custo corrente. Valor em uso e de realização, eles compreendem o mesmo evento, só que eles separaram por quê? O valor em uso está relacionado a ativos e de realização relacionado a passivos. E aqui eu coloco, ó, justamente que o custo histórico está relacionado ao valor de entrada e o custo corrente ao valor de entrada. E o valor justo e o valor em uso e realização, valores de saída. Então, essas são as bases de mensuração atuais. Quais eram as anteriores? Custo histórico, valor presente, valor realizável e custo corrente. Então, houve uma mudança aqui, tá? Já antecipo para vocês, custo histórico se manteve na sua essência. O valor de realização que nós tínhamos aqui em 2010, valor realizável, ele foi substituído pelo valor justo. Porque, na essência, o valor realizável ele era a mesma coisa que o valor justo. O valor em uso de realização substituiu o valor presente, né, que está relacionado com futuros fluxos de caixa, né, fluxo de caixa descontado para ativos financeiros, passivos financeiros, né, empréstimos, entre outras coisas, financiamentos. E o custo corrente também se manteve, só mudou o prazo. Porque antes o custo corrente ele estava relacionado com o quê? Estava relacionado com a mensuração pelo valor de entrada, né, valor de aquisição, por quanto eu poderia vender um item na data do balanço. Então, ele prendia o custo corrente ao dia 31/12, tá? Ou no dia 31/3, 30/6, ao trimestre. Então, quando ele fala a data do balanço, ele prende essa avaliação ao último dia. Mas, caso por alguma necessidade eu precise reavaliar o item, ele não é mais avaliado com custo histórico, porque o custo histórico é somente no momento de aquisição. Ele passa a ser avaliado com custo corrente. Por quanto eu poderia vender esse item hoje? Certo? Então, nós vamos falar aqui. Custo histórico. Custo histórico de um ativo, quando ele é relacionado ao quando este item é adquirido ou criado, certo? E representa o valor dos custos incorridos na aquisição ou criação do ativo, compreendendo a retribuição paga para adquirir ou criar. Então, aqui, a todo momento, estou falando em pago. Aquisição, criação, valor de entrada, mais os custos de transação. Então, para adquirir um ativo, por exemplo, eu tenho custos na transação, por exemplo, eu vou comprar um veículo e para comprar o veículo eu preciso pagar o translado. Esse translado é um custo de transação, tá contribuindo. Então, ele vai agregar o valor do meu item. Então, o veículo ele vai ser mensurado pelo custo histórico, o valor da data de aquisição mais custos de transação. E para o passivo, o custo histórico de um passivo, ele quando é incorrido ou assumido, é o valor da contraprestação recebida, ou seja, quanto eu recebi, quanto entrou, para incorrer ou assumir o passivo, menos seus custos de transação. Então, da mesma forma, tanto ativo quanto passivo estão relacionados a valores de entrada no momento da aquisição desse item. Então, quando eu assumi um passivo ou quando eu adquiri um ativo, esse é o custo histórico, o valor inicial. Então, o custo histórico ele é o valor de base para todos os itens. O valor... Paulo, Oi. Essa questão da mensuração, ela é muito interessante porque às vezes as pessoas pensam assim, que a gente sempre está mensurando um objeto, né? Sim, é por isso que a mensuração ela tem todas essas variações, porque na realidade a gente não mensura o objeto, a gente mensura ali as propriedades do objeto. Isso, justamente. Então, isso tem um problema muito grande, às vezes, até dos colégios que estão ainda, já estão no meio profissional e dos alunos, de entenderem, né, essa definição, que eu não estou mensurando ali o objeto, mas sim as propriedades dele, e por isso você tem essas ramificações aí dentro da mensuração. E isso causa um impacto muito grande aí, né? É um impacto substancial, né? Então, por isso que a gente deve observar muito bem o que as bases dizem, né? E como julgar, como fazer essas mensurações com base nesses itens, porque, como o Ailton falou, né? Muita gente julga um item isolado.
mas não considera tudo que está em volta desse item, né, que foi necessário para a aquisição dele, no caso aqui, acabei de falar aqui do custo de transação. Então, isso agrega no valor reconhecido desse item. Agora, para... Agora, relacionado ao valor, que é a segunda base de mensuração, valor justo. O valor justo é o preço que seria recebido para vender um ativo. Então, aqui eu até grifei vender. Valor de saída, ou pago para transferir um passivo, também valor de saída, em uma transação ordenada entre participantes de mercado na data da mensuração. Então, em um segundo momento, por quanto eu poderia vender esse ativo? Por quanto eu poderia transferir esse passivo em uma transação ordenada, né? Transação ordenada é uma transação de mercado onde não há favorecimentos. Ambas as partes estão de acordo com a transação. Então, ambos estão de acordo, concordam em um mercado ativo, em um comprar, um em vender o item. Então, por esse valor de venda, ou por esse valor de transferência, que eu irei mensurar o item. Então, o valor justo é isso, justamente isso, né? Por quanto eu poderia negociar, por quanto eu poderia alienar determinado item. O valor justo ele reflete a perspectiva dos participantes de mercado. Participantes de mercado ao qual a entidade tem acesso. Então, a perspectiva do participante de mercado é isso. Eu vou transacionar mediante um acordo entre partes. Então, essa transação se dando mediante acordo, por um valor de venda, isso reflete o valor justo, né? Então, qual era o problema antes? O problema do CPC R1, da CPC 00R1, era que eu não tinha o valor justo como base de mensuração, eu tinha o valor realizável. E o valor realizável, ele estava só no CPC 00, ele não estava nas demais normas. Observem que as outras normas específicas, elas falam de valor justo. Eu tenho valor justo nível 1, nível 2 e nível 3. Então, o valor justo é justamente isso. Está relacionado com valor de venda, valor de saída, tá? Tanto de ativos quanto de passivo. Agora aqui, não confundam, tá? Esse valor de realização não se confunde com o valor realizável da antiga revisão do CPC. Ele é outra base. O valor em uso e o valor de realização, eles estão relacionados a itens mensurados com base no fluxo de caixa futuro, tá? Então, eles estão relacionados diretamente com o valor presente. Então, o que é o valor em uso? O valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa ou outros benefícios econômicos que uma entidade espera obter com o uso de um ativo e da sua alienação final. Então, daqui para o futuro, por exemplo, eu fiz um empréstimo. Eu espero receber por esse empréstimo tanto daqui ao final da vida útil, mas hoje, por direito, eu tenho que descontar esse item por quanto eu espero obter hoje, caso eu vendesse, aliás, caso eu recebesse todo esse empréstimo, então, no caso do ativo. Então, o que acontece? Ocorre muito nas transações, caramba, eu fiz um empréstimo, muita gente acha assim, cara, se o cara lá antecipar a dívida dele comigo, me pagar tudo hoje, eu vou dar um desconto para ele, mas não, eu só estou trazendo a valor presente, por quê? Essa taxa, geralmente, esses juros que incorrem, eles incorrem de uma forma periódica, dado a competência, né? Então, a competência a gente ainda tem que ter a competência na mente. É um regime tratado pela contabilidade. Então, sempre que nós tivermos essas transações, né, com parcela de juros a longo prazo, nós não podemos retratar como recebível o valor total. Nós temos que descontar, dado o fluxo futuro de caixa. Tá? Temos que trazer o valor presente. E o valor de realização é a mesma coisa, só que para o passivo. Caso eu adquiri um empréstimo, tenho um passivo, tenho uma obrigação presente com um terceiro, e eu quiser antecipar, eu vou ter direito de antecipar por um valor menor, porque esses juros ele está acordado caso eu fosse pagar só no final do item, né? Mas então, como eu vou pagar no final da vida útil, no final da alienação do item, eu tenho o direito de descontar, de trazer a valor presente esse item passivo meu. Então, tanto o valor em uso quanto o valor de realização estão relacionados a fluxos futuros de caixa, tá? Da entidade, fluxo de caixa futuro, ao qual eu posso descontar, dado o período, dada a competência desse item. E ambos estão relacionados diretamente com o valor presente que estava na última revisão, na última versão do CPC 00. Esses valores, tanto o valor em uso quanto o valor de realização, né, Paulo? Eles vão ter um impacto muito grande agora nesse trimestre,
aqui no Brasil, principalmente, não só no Brasil, mas como no mundo todo, principalmente em relação, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, em relação à redução da taxa Selic. A gente tem aí 2,25 de taxa Selic, que logicamente é uma taxa básica de juros na economia. Isso não impactou tanto os pequenos, os médios, mas impactou, por exemplo, as SAs, que pegam muito dinheiro com base na taxa Selic, né? E aí esse valor de uso, esse valor de realização é impactado diretamente, ou seja, você vai ter um valor menor porque você vai ter um valor maior porque você tem uma taxa menor. Com certeza. Eu me lembro que até quando teve essa redução da Selic, automaticamente a Bovespa disparou, o índice de Bovespa disparou, porque você usa lá no custo médio ponderado de capital, é lógico que no custo de capital do terceiro, você está inserido lá a taxa Selic. Então, é lógico que vai acabar diminuindo aí esse custo médio ponderado de capital, que é o que você usa para fazer lá o fluxo de caixa descontado e calcular o valuation. Então, o valuation ele fica maior, logo a empresa fica mais atrativa, né? E aí você tem maiores investimentos. Bem interessante. São até possibilidades de estudo aí, né? Período pré, pós-pandemia, impacto no valor das empresas com base em fluxo de caixa descontado. Excelente. Perfeito. Bom, seguindo aqui para a última base. O custo corrente ele tem as mesmas características do custo histórico. Só que qual é a grande diferença? A grande diferença é que o custo histórico você mensura na data da aquisição. E o custo corrente seria a mesma coisa, valor de entrada, tá? Valor por quanto eu iria pagar o item na data da mensuração. Então, a data da mensuração é um segundo momento que não a aquisição. Eu posso avaliar a custo corrente a qualquer momento. Sendo que o custo corrente é por quanto eu poderia adquirir um passivo, um ativo, na data da mensuração, no segundo momento, e não está amarrado com a data do balanço, porque no CPCR1 ele falava em data do balanço. Ele amarrava, poxa, só posso avaliar custo corrente no dia que eu estiver encerrando o balanço, na data da apuração do exercício. Mas não, agora não. Se você tiver necessidade, por alguma particularidade, tiver que reavaliar por valores de entrada, eu vou utilizar o custo corrente. E não necessariamente precisa coincidir com a data do balanço. Então, essa foi a principal mudança em relação ao custo corrente. Antes, ele estava amarrado com a data do balanço e hoje não está mais. Certo? Quase finalizando, né, pessoal? Agora vamos aqui para o capítulo 7, apresentação e divulgação. Esse capítulo é novo, ele não tinha antes no CPC 00. Agora ele passou a compor o CPC 00 e ele traz uma riqueza informacional muito grande. Porque a apresentação e divulgação, elas são mecanismos pelos quais uma entidade informa a sua posição e desempenho financeiro. Então, quando eu falo em posição, eu estou falando de ativo, passivo, PL, que é a posição financeira que eu já falei para vocês. E o desempenho financeiro é receita e despesa. Então, de que adianta eu fazer tudo isso se eu não tiver como evidenciar a informação? Então, a apresentação e divulgação estão diretamente relacionadas à evidenciação da informação. Precisa chegar em alguém. Para ser relevante, a informação ela tem que ter impacto em alguém. E ela vai impactar alguém dado mecanismos de apresentação e divulgação. Nas demonstrações financeiras, são reportadas informações sobre ativo passivo, PL, receita e despesa da entidade. A comunicação efetiva dessas informações torna as informações mais relevantes, tá? E contribui para uma representação fidedigna. Então, a apresentação e divulgação estão diretamente relacionadas à qualidade da informação, tá? Se eu tenho uma comunicação efetiva de informações com qualidade, eu tenho maior qualidade informacional. E também melhora a compreensibilidade e comparabilidade das informações. Então, quanto mais informações eu apresentar e divulgar, mais compreensível e mais comparável terei a minha informação. Sendo assim, eu terei melhor qualidade, porque são características qualitativas de melhoria. Aí agora vocês devem estar me perguntando, Paulo, o que significa? Qual é a diferença? Que antes realmente não era discutido apresentação e divulgação. A diferença é que a apresentação está diretamente relacionado com itens que são evidenciados nas demonstrações primárias, balanço patrimonial DRE. Ou seja, ativo, passivo, PL, receita e despesa. Isso é apresentação. Eu apresentando um grupo de ativos no balanço patrimonial é apresentação. Então, o objetivo de apresentar informações nas demonstrações financeiras primárias
significa fornecer informações resumidas sobre ativos reconhecidos, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa, capital, fluxo de caixa, que foi classificado e agregado de uma maneira que seja útil. Então, não achem que aquelas subclassificações de ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, são em vão. Elas visam apresentar, elas visam agregar itens semelhantes em uma única classe, tá? Então, essa é a característica, essa é a utilidade da apresentação, que a apresentação, ela coloca itens semelhantes em nos mesmos grupos. Então, a apresentação significa itens que são evidenciados em demonstrações primárias. E a divulgação, o que significa divulgação? O objetivo de divulgar informações em notas explicativas. Então, é justamente tudo aquilo que vem complementar o que foi apresentado nas demonstrações financeiras, em notas explicativas. Então, a divulgação corporativa está relacionada aos itens adicionais que transformam a informação, que faz com que a informação seja mais compreensível, mais clara, mais verificável, né, da informação. Então, tudo aquilo que está em nota explicativa e em relatórios suplementares, como formulários de referência, comunicados à imprensa, relatórios de administração, todos esses itens são itens de divulgação, porque eles complementam as informações apresentadas nas demonstrações financeiras. Então, aqui, olha, o objetivo de divulgar informações em notas explicativas é compreender as demonstrações financeiras primárias, fornecendo informações úteis adicionais sobre os itens reconhecidos e não reconhecidos. Então, essa é a grande diferença, né? A apresentação está relacionado à demonstração primária e divulgação está relacionado aos itens adicionais que estão esclarecendo itens apresentados nos demonstrativos financeiros. E, finalmente, né, depois de quase 2 horas aí de apresentação, muito tempo, nossa, vou estar até beber uma água aqui. Pessoal, eu sempre trago essas considerações finais para essas apresentações que eu faço, porque torna-se altamente relevante a gente ter aí um feedback, né? Caramba, para que falou-se de tudo isso? Primeiro que eu quis evidenciar para vocês que o processo de normatização ele foi reformulado de uma forma drástica desde a primeira versão. Eu procurei evidenciar para vocês que característica qualitativa, base de mensuração, entre outros itens, eles vieram se alterando ao longo do tempo. E essas alterações, elas têm como principal interesse, como principal objetivo, trazer uma melhora informacional, uma melhora da informação reportada pela contabilidade. Percebe-se uma grande evolução entre as estruturas conceituais, realmente, porque considero eu que aumento no julgamento do profissional, uma melhor explicação de base de mensuração, aumento de explicação sobre itens de mensuração, entre outras coisas, visa atribuir uma melhor qualidade. Então, essa melhor qualidade ela é reportada, ela é observada justamente por essa evolução das estruturas conceituais. Definições de ativo, passivo, receita e despesa foram simplificadas. Eu achei excelente essa simplificação. Torna menos cansativa a leitura, né? Torna menos cansativo o aprendizado. Há um maior detalhamento sobre o processo de desreconhecimento que antes não era evidenciado, tá? Então, esse maior detalhamento, ele é relevante, ele direciona melhor o profissional que está lidando com a contabilidade. As bases de mensuração refletem a evolução dos estudos empíricos. Então, tudo isso que a gente discutiu aqui não veio do nada. Existe muito estudo dando suporte para a normatização contábil. Então, muita gente diz, caramba, poxa, a contabilidade só estuda o que o normatizador faz. Não. A contabilidade, ela gera estudos que fomentam a discussão dos normatizadores. E é um processo de troca, né? O pesquisador... Com base em evolução dos mercados, né, Paulo? Perfeito, justamente. Os mercados se evoluem, nós, profissionais, estudamos essas evoluções, essas interações, e os normatizadores, eles conseguem juntar todas essas discussões por meio de um documento que estão direcionando, que estão nos orientando sobre os eventos da contabilidade. Isso mesmo. Então, a contabilidade, ela retrata a realidade e a contabilidade faz a realidade. É um processo de troca constante. E, por fim, há uma preocupação maior na apresentação e divulgação dos itens evidenciados nas demonstrações financeiras. A preocupação, ela não havia antes, né? Hoje tem toda uma discussão sobre como essa apresentação e divulgação estão impactando na qualidade da informação, na leitura dos usuários externos, principalmente, e na forma como esses itens estão
contribuindo, né, para a melhoria dos reportes financeiros realizados pelas empresas. Bom, gente, meu muito obrigado por todos que se mantiveram me ouvindo até aqui. Agradeço a presença de todos vocês, espero que esse ambiente de trocas, né, de conhecimento, no qual estou repassando algum conhecimento aqui meu, eu e o professor Ailton, nas nossas discussões, possam ter contribuído com vocês. E eu espero que possamos sempre aí continuar avançando e que essas discussões elas sejam constantes em nossas vidas. Muito obrigado.